Fala galera do canal Fael Portinari, obviamente eu sou o Fael Portinari e estamos aqui com uma série de relatos inéditos. Fui contratado para caçar o lobisomem, então não esqueça de hypar esse vídeo e de me seguir nas redes sociais como Instagram e TikTok. O link tá aqui na descrição desse vídeo. E galera, quem gosta de assistir os vídeos com legenda, é só clicar aqui no canto superior, onde tem a engrenagem aqui do YouTube, e escolher a legenda. Não a legenda do YouTube, a legenda que eu coloco no vídeo, que é a legenda exata, ok? Eu sempre esqueço de avisar isso para vocês, mas para quem gosta de ver com legenda, é só clicar aqui que vai estar a legenda exatamente como eu estou falando. Se vocês colocarem a legenda do YouTube, também vai aparecer. Porém, tem palavras que o YouTube pode não reconhecer e não tá aparecendo aí para vocês. Ok? Então coloca a legenda que eu insiro no vídeo. Aí vai aparecer aqui embaixo a legenda correta. Então, mais uma vez, não esqueça de hypar esse vídeo. E o primeiro relato é: fui contratado para caçar o lobisomem. O relato é contado aqui em primeira pessoa, então vamos lá. 2 boletins de ocorrência foram registrados em uma cidade na zona de Tauá, localizada no interior do Ceará. E segundo os moradores, um lobisomem estaria roubando e se alimentando de ovelhas. O fato foi atribuído a essa criatura sobrenatural após uma mulher ter avistado um indivíduo meio homem e meio lobo. Um garoto de 12 anos, ele também disse ter avistado uma figura semelhante perto de sua casa. E ambos os relatos indicam que essa criatura cheira muito mal, além de ter uma aparência grotesca. E novamente, a polícia está investigando sobre a possibilidade de pessoas estarem atuando fantasiadas para assustar a população local. Eu não posso dizer se é verdade ou não, pois eu não estou aqui para julgar. Mas eu vou relatar aqui o que me foi dito a respeito dessa situação. Pois eu não sou muito de acreditar nessas coisas, mas o que presenciei nessa localidade é algo que precisa ser explicado. Boa noite, eu me chamo Antônio e sou natural da cidade de Fortaleza, no Ceará. Trabalho para uma empresa de segurança e serviço do ramo. A empresa é especializada em transporte de valores, escoltas armadas e seguranças de propriedades. Temos um bom histórico de sucesso nas missões e nós somos até bem conhecidos no meio. Acontece que esses boatos de ataques de lobisomem se tornaram algo tão sério a ponto de um grande empresário e fazendeiro bem-sucedido da região nos contratar para fazer a segurança da casa da sua fazenda, pois ele tinha capatazes cuidando dos currais e plantações. Mas numa noite, ele ouviu algo rondar perto de sua casa, então fomos contratados para fazer a segurança da casa até que os ditos ataques parassem. O fazendeiro nos recebeu muito bem, inclusive com um grande almoço em sua enorme casa, que a propósito é uma casa imensa e muito bonita. Aparentemente, é uma herança de família. Digo isso por conta que na sala haviam vários quadros de família, sem contar que a casa é muito antiga. E pelo pouco que sabemos, o homem é natural da localidade mesmo. Mas enfim, nos sentamos para almoçar e o homem nos ofereceu até uma cachaça do seu próprio alambique. Mas por se tratar de trabalho, nós recusamos. E após o almoço, ele nos levou a uma casa pequena que ficava nos fundos da propriedade. Casa essa que era bem humilde, com apenas 2 quartos, um banheiro e uma sala ampla. Era uma casa simples, de janelas e portas feitas de madeira rústica, mas até que era bem agradável. E como éramos 4, até que ficamos bem confortáveis na casa. E quando chegou a tarde, os capatazes da casa grande estavam chegando para começarem a vigia. E foi quando decidi abordá-los para perguntar a respeito do tal lobisomem.
Eu cheguei em um dos capatazes que estava se aprontando com um grupo para irem aos currais que ficavam meio afastado da casa grande, e eu perguntei sobre o que eu e o meu pessoal deveríamos esperar. O capataz segurou firme as rédeas do cavalo e me disse que recentemente o fazendeiro havia despedido uma família que morava de favor em suas terras. Disse que o fazendeiro queria muito a filha do homem, mas ele se negou a dar a mão da moça. E por isso, ele os teria expulsado das terras dele. Mas quando os capatazes foram lá, a mando do fazendeiro, o homem já estava de saída e disse que iria embora sim, mas que o fazendeiro iria se arrepender de tratá-los assim. Eu ouvi essa conversa toda e disse ao capataz que poderia ser somente um homem vestido de uma roupa e fingindo ser bicho para assustar o dono da fazenda, para assim ele devolver-lhe a casa. O capataz riu, deu com as esporas de leve no cavalo e enquanto saía num galope lento, ele disse que tinha certeza que não, pois nenhum homem era capaz de derrubar um boi com as mãos, e muito menos fazer os barulhos que eles ouviam perto da casa à noite. Eu voltei e expliquei para a equipe que poderia ser um homem vestido numa fantasia, a fim de se vingar do fazendeiro, mas que em todo caso, se entrasse na propriedade, nós deveríamos dar-lhe um tiro de aviso, e se persistisse, atiraríamos para matar. Os tempos eram outros. Isso aconteceu muito antes dessa coisa de estatuto de desarmamento e toda essa frescura. Nesta época, se invadisse terras ou propriedades, você era expulso à bala. Não tinha isso de diálogo, e nós tínhamos total noção disso. Bem, a noite caiu, e um silêncio se fez presente. Terminamos de montar os refletores ao redor da casa, com 2 homens na frente da casa, um na varanda e outro no alpendre, e outro na varanda de trás. E o último ficava fazendo rondas periódicas ao redor da casa de 2 em 2 horas. Estávamos armados com revólveres calibre 38 e com escopetas calibre 12, além de rádios para comunicação. A noite se mostrou calma, até por volta de meia-noite, quando notamos os animais da fazenda se agitarem. Eram relinchos, grunhidos, uivos, latidos, e dava até para sentir a tensão no ar. Eu estava na varanda, quando vi ao longe na estrada que dava acesso à casa. Eu podia jurar que eu vi um vulto preto parado de pé do lado da dita porteira. A sensação foi tão real que eu avisei no rádio que tinha alguém na porteira. Apontei a escopeta e pedi para o segurança que estava na ronda conferir aquilo. Ficamos todos apreensivos enquanto ele caminhava em direção ao vulto com a lanterna. Ele ainda caminhava quando um dos homens que estava na parte de trás da casa avisou pelo rádio que alguma coisa muito grande e forte estava correndo na parte de trás da casa. O segurança avisava que algo corria de um lado para o outro no playground, lá nos fundos. Eu pensei comigo mesmo, não tem como aquilo sair da porteira e correr ao nosso redor tão rápido. E isso confirmava que só poderia ser uma pessoa. Ou melhor, um grupo de pessoas atormentando o fazendeiro. O homem disparou o tiro de aviso com um revólver e aparentemente espantou aquela coisa, pois não tivemos mais nenhuma aparição durante aquela noite, pelo menos não na fazenda. Entretanto, ouvimos durante aquela noite alguns tiros na direção do curral onde os capatazes estavam. Nós fomos averiguar os currais. A nossa missão era cuidar da casa e da segurança das pessoas da casa. O curral não era da nossa conta,
pois havíamos sido contratados para proteger a casa. A noite, mesmo longa, ela foi de certa forma tranquila, pois fora essa aparição, nada mais aconteceu naquela noite. E com o raiar do sol, nós nos recolhemos para descansar e só estaríamos de volta ao meio-dia para o almoço. E quando chegamos na casa da fazenda para o almoço, estava aquele alvoroço todo. Um dos homens contava para os outros que naquela noite havia avistado o lobisomem rodeando os porcos. Ele contou que era um bicho muito feio e alto que caminhava com as duas patas de trás e que as pernas pareciam estarem quebradas. Eu ri e lhe disse que isso era o medo dele e que nós também tínhamos visto algo assim, mas que se tratava de duas pessoas. Pois enquanto um olhava do curral e quase 20 segundos, um dos meus homens tinha visto o outro desses caras atrás da casa, pois não admitiria que falassem que eu e a minha equipe não éramos preparados, pois se não fôssemos preparados, as pessoas não iriam requisitar os nossos serviços. Enfim, mais uma noite veio, e novamente, até a meia-noite estava tudo normal. E de repente, os animais ficaram inquietos e coisas estranhas começaram a acontecer. Vultos, uivos, coisas relinchando no mato ao lado, e tudo isso estava começando a ficar chato. E eu estava me incomodando com isso. Então, depois de 2 semanas de tormento, decidimos que iríamos acabar com isso. Iríamos pegar aquele cara que estava apavorando o nosso patrão, pois assim poderíamos concluir a nossa missão. E é claro, para provar a todos que não se tratava de um lobisomem. O dia raiou e eu estava com os homens e nem tinha dormido ainda. Eu havia comunicado ao chefe que faria uma armadilha para pegar aquela coisa, e por isso trabalharia o dia todo sem descanso. E após a entrada da fazenda, cavamos um buraco de 3 metros de profundidade e 2 metros de largura. E no fundo enchemos de lama muito densa, e por cima colocamos uma rede de pesca. E nessa rede ligamos 2 fios de energias nas malhas e traçamos os fios desencapados e ligamos numa bateria velha de carro. Seria uma carga leve somente para desacordar aquele homem. E somente para cavar aquele buraco levamos quase meio-dia, pois era bem largo e fundo. E durante a tarde descansamos para podermos fazer tudo certo. Bem, a noite caiu. Os capatazes, como sempre, foram para os currais, e desta vez eu decidi não acender os refletores. Havia mudado a estratégia naquele dia, pois eu coloquei um homem na árvore, acima da rede, e fiquei na área da frente. E os outros 2 ficaram na parte de cima da casa. E ao invés da escopeta nessa noite, eu peguei o rifle calibre 32 do fazendeiro, pois algo me dizia que seria melhor que a escopeta nesse caso. Tudo ocorreu como sempre, mas quando deu meia-noite, o que vimos foi diferente. O vulto que ficava na entrada da fazenda agora vinha correndo na estrada em direção à casa. E como as luzes da casa estavam apagadas e também os refletores, não dava para ver claramente aquela criatura que corria ali. Entretanto, aquela coisa caiu na vala que fizemos e fez um enorme barulho. O som daquilo sendo eletrocutado era horrendo. Aquela coisa urrava e gritava, grunhia, enquanto se debatia dentro do buraco. Mas neste momento, aquele vulto simplesmente saltou para fora. Escutei 2 tiros de revólver, e quando engatilhei o rifle,
Só deu tempo de ver aquilo saltar em minha frente. Aquela coisa tinha dentes enormes que quase não cabiam em sua boca. As patas eram parecidas com mãos humanas e os seus olhos refletiam o fogo do inferno. Eu tenho certeza que aquela coisa era o próprio demônio. O som que aquele monstro fazia parecia com o de porco. Aquilo me jogou diretamente na parede, me fazendo bater com as costas numa das colunas da casa. E os homens que estavam em cima da casa logo desceram. E quando viram aquela coisa, já dispararam várias vezes, porém nada adiantou. E aquela criatura agarrou os meus homens com mordidas e arranhões. E nesse tempo, eu me levantei, armei o rifle e fiz mira no meio das costas daquela coisa. E em seguida eu disparei. Aquela criatura gritou como uma pessoa e colocou as patas nas costas, tentando tocar o ferimento. Em seguida, aquilo saiu grunhindo pelo mato, mas o fazendeiro, que já estava na porta mirando o seu rifle para a criatura, acertou a coisa, fazendo aquilo gritar mais uma vez. O cheiro forte de cachorro molhado e carne estragada e de sangue era de dar náuseas. Chamamos a polícia e fomos levados para o hospital, acompanhado pelos policiais. Eu contei a eles que um homem vestido de lobisomem havia nos atacado, e então atiramos nele em legítima defesa. A polícia procurou o dito cujo por dias, mas nenhum corpo foi encontrado. E mesmo depois de 3 semanas do ocorrido, ainda não terem encontrado o corpo, acreditamos que matamos o lobisomem. Ou nós o matamos, ou ele fugiu. E quando voltei à fortaleza, eu contei a todos sobre o ocorrido, e mesmo com os meus homens de prova e as cicatrizes em meu corpo, o pessoal ainda não acreditaram em nós. Boa noite. Esse relato aqui, ele lembra muito aquele filme Bad Moon, né? Quando ele falou que o lobisomem tentou tocar as costas. Na verdade, é quando o lobisomem tenta tirar, né, o cachorro. O filme, na verdade, o nome do filme é Bad Moon, mas ele é Lua Negra, aqui no Brasil, popularmente conhecido. Quando o lobisomem ele tenta tirar o cachorro das costas, e o Thor, né, o nome do cachorro, o cachorro fica ali mordendo o pescoço dele. Mas assim, é um lobisomem muito bem feito pra época. Eu acho que o filme é de 1996. Aí ele consegue, né? Eu acho que ele consegue. O lobisomem bate na parede, o cachorro cai, aí o cachorro vem pra cima dele. Só que o cachorro dessa vez ataca de frente, né? Eu acho que ele pega o cachorro e joga pra cima, e o cachorro bate na lâmpada lá. Mas o filme é muito bom. O irmão mesmo da mulher, Ted, o nome dele, que é o cara que vira lobisomem, ele vai morar com a irmã, mas ele avisa, né? Ele avisa ela que o cachorro tá protegendo ela, porque o cachorro nunca gostou do Ted. E o cachorro era do menino, do filho dessa mulher. O Ted é tio do garoto. Aí a mulher, ela opta por colocar o cachorro no canil. A única coisa boa que esse lobisomem, né, o Ted, ele fez foi ter matado um cara que foi lá tentar tomar a casa dessa família. Aí o cara foi lá ameaçar. Primeiro o cachorro expulsou eles, né? Aí primeiro o cachorro expulsou ele. Aí depois o cara voltou lá pra tentar matar o cachorro, eu acho. Só que aí quem ele encontrou foi o Ted, transformado em lobisomem. Essa foi a única parte boa do filme, assim, no papel do lobisomem, né? Que o lobisomem vai e mata esse cara. O segundo relato é: fui caçado pelo lobisomem. Olá, me chamo Paulo e sou do interior do Mato Grosso. E este fato aconteceu comigo no ano de 1990. Eu venho de uma família simples, da qual sobrevivia do plantio de milho e do trabalho duro. O meu pai era um homem muito trabalhador e sempre fazia de tudo para pôr comida na mesa. Ele sempre me ensinou o valor do trabalho duro e da família. E da região onde eu venho, existe um grande problema para as pessoas que lidam com grandes plantações.
os porcos do mato que de vez em quando destruíam as plantações da fazenda. E por isso, desde pequeno, eu sempre vi o meu pai e os meus tios saírem para caçar à noite. E quando era a época em que os porcos do mato estavam atacando as plantações, o meu pai me ensinou a atirar quando eu tinha 13 anos. E desde então, eu sempre fui apaixonado por armas. E quando atingi os 16 anos de idade, sempre saía para caçar javali à noite. Até que certa vez saímos para caçar. Estávamos só eu, o meu pai e o meu tio. Era uma noite de sexta-feira e já era por volta de 1 da madrugada. E quando nos separamos do meu tio e seguimos em meio à plantação, enquanto meu tio seguia pela estrada dos fundos da fazenda, de repente, escutamos o meu tio gritar feito louco. Ele berrava de dor e pedia por socorro. E então saímos correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegamos onde o meu tio estava, vimos que ele tinha um ferimento bem na coxa. Ele disse que algum bicho derrubou ele no chão e em seguida arrancou um pedaço da sua perna. E depois do ocorrido, levamos ele para o hospital, onde ele foi examinado e tratado pelos médicos. Mas o que mais nos deixou intrigados é que naquela noite não vimos nenhum javali. E do nada, o meu tio foi atacado, sem mesmo saber o que o atacou. Bem, claro que pensamos que foi um javali mesmo. Então, alguns dias depois, os vizinhos do meu pai vieram pedir ajuda a ele, para que os ajudassem a construir plataformas no alto das árvores, para que os caçadores pudessem se manter longe do perigo de serem atacados. Então, assim eles fizeram. Construíram 4 plataformas em árvores que ficavam perto de onde os javalis geralmente apareciam à noite. E depois que começamos a usar essas plataformas, ninguém mais foi vítima de nenhum javali. E até mesmo aumentou o número de javalis que conseguíamos abater. Pois lá de cima, o nosso campo de visão era bem maior. Bem, passaram-se alguns meses, até que certo dia, convidei o meu pai para sairmos à noite para caçar. Filho, estamos em época de quaresma. É muito perigoso sairmos para caçar nessa época. O meu pai era daqueles antigos que tinham várias crenças. E mesmo assim, eu decidi ir, pois já fazia um mês que eu não saía para caçar. Então, quando era por volta de 11 horas da noite, peguei o meu rifle, a minha lanterna e minhas munições e já estava de saída. E quando a minha mãe veio na porta, ela me falou assim: "Que Deus te proteja, meu filho." Me deu um abraço e entrou para casa. Bem, lá fui eu em direção das plantações. Eu percebi que naquela noite nenhum dos vizinhos saiu para caçar. E quando cheguei em uma das plataformas, eu comecei a ouvir barulhos no meio da plantação. Então escalei até a plataforma, fiquei esperando lá de cima com a lanterna e o rifle apontados para não escorregar e cair lá de cima, pois a árvore tinha uns 12 metros de altura. Mas quando eu estava no meio da descida, eu comecei a escutar algum bicho correndo na mata atrás de mim e aquele bicho estava vindo em minha direção. Eu logo pensei que fosse outro javali, mas o animal que passou correndo do lado da árvore que eu estava não era deste mundo. Aquilo era uma besta vindo direto do inferno, um ser com os cabelos negros como a noite, tinha uma cabeça de lobo com orelhas pontudas e tinha um corpo de homem e meio cachorro. E aquela coisa era enorme e tinha por volta de 2 metros de altura. Passou correndo em 4 patas na direção do javali que eu acabara de abater. Aquela criatura foi direto ao javali, pegou o animal pelo pescoço somente com a força da mandíbula, erguendo-o do chão. Eu entrei em pânico
e subi até a plataforma o mais rápido que pude e fiquei lá em cima deitado, olhando aquela fera carregar o javali mata adentro. Estava com tanto medo que nem me lembrei que estava armado. Eu fiquei completamente paralisado lá de cima. E quando eu não conseguia mais ouvir os passos daquele monstro, eu pude ouvir ao longe o uivo ensurdecedor que me deixou todo arrepiado. E foi aí que eu desci da árvore e voltei correndo para casa. E chegando lá, eu contei para os meus pais o que tinha acabado de acontecer. Bem, é isso que acontece quando você não respeita as noites de quaresma. E depois daquele dia, eu nunca mais saí para caçar sozinho, muito menos em noite de quaresma. Boa noite. Esse relato aqui que fala de noite de quaresma me lembrou de uma história que as minhas tias lá de Passatempo, a Jucimeire, ela conta que um dos tios dela, ele saiu para caçar tatu, né, na verdade. Eu não sei se era caçar tatu, mas ele foi caçar em noite de quaresma. Aí o tatu entrou assim pro buraco, né? Aí ele colocou a mão lá pra tirar o tatu. Aí no que ele puxou o tatu foi e conversou com ele. Eu não lembro direito o que ela disse, que o tatu conversou com ele. Mas eu acho que o tatu falou alguma coisa que não era pra ele estar caçando. O que ele tava fazendo ali. Aí ele voltou correndo pra casa. Então assim, mata... Ainda mais quando se trata de quaresma, eu acho que as pessoas, assim, eu acho que a data mesmo, na minha opinião, claro, eu acho que a data mesmo não tem nada a ver. Eu acho que são coisas que as pessoas põem na cabeça, por exemplo, que naquela tal data ali de quaresma, isso vai acontecer, acaba criando uma energia, entendeu? Uma energia sobre aquilo. Como eu posso explicar? Eu já dei até um exemplo aqui, por exemplo, no shopping. No shopping, por muitas pessoas movimentarem ali e não ter por onde a energia toda sair, ficar aquele acúmulo enorme de energia ali, quando você tá com um amigo seu ou com qualquer pessoa ali perto, você toca na pessoa, você toma um choque, mas é por quê? Por causa do acúmulo de energia que tem ali. Agora, fisicamente falando, claro que não tem nada a ver aqui com sobrenatural. Fisicamente falando, vamos pegar aí vamos passar para física quântica e pegar aí uma partícula. A gente tem aquela partícula, temos ali, vamos supor que aqui tem uma parede que tem dois buracos. Tem 50% de chance da partícula que foi atirada dela vir para a esquerda e 50% de chance de vir para a direita. Então, e do outro lado, de fora, existe uma parede. A partir do momento que essa partícula ela passa pelo buraco da esquerda, ela vai gerar uma onda, que essa outra parede ela vai determinar do que é feita aquela partícula, de qual átomo é aquela partícula. Tanto pelo buraco da esquerda, quanto pelo buraco da direita. Se forem várias partículas, o que vai acontecer? Elas vão criar ondas que elas vão interferir no que vai determinar o que elas são. Mas vamos supor que só vai uma partícula só. Ela tem, o que eu falei, ela tem 50% de chance de ir para a esquerda e 50% de chance de ir para a direita. Só que sem nada interferindo. Vamos supor que tem alguém observando. A partir do momento que você está observando aquela partícula, ela vai mudar de direção. Vamos supor que você está observando, ela vai passar aí só para a esquerda. Mas por quê? Porque a sua energia vai estar interferindo no comportamento daquela partícula. Aí você vai notar, bom, a partícula está sendo lançada em tal velocidade e está indo só para o caminho da esquerda. Aí você anotou aquilo, então 75% das vezes para a esquerda e 25% das vezes para a direita. Só que quando outra pessoa vai observar, o resultado já é diferente. E se não tiver ninguém observando, o resultado é diferente. Voltando agora ao relato do sobrenatural, eu acho que as pessoas, elas ligam muito a quaresma a coisas sobrenaturais e acaba criando essa energia densa que
que é um tipo de energia pesada, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar aqui um outro experimento. Uns professores aí, eu não lembro, de tal escola, eles pegaram uma planta, duas plantas na verdade. Uma planta, as crianças tinham que xingar a planta. E a outra planta, as crianças tinham que elogiar a planta. A planta que foi xingada, ela morreu ali em menos de um mês. E a planta que foi elogiada, ela passou a crescer e ficar mais bonita, entendeu? Então assim, é o pensamento, é a energia que eles mandaram. Que eles mandaram em cima daquela planta. Então eu acredito que seja... As pessoas mandam essa energia pesada em cima da quaresma, principalmente as pessoas que têm aquela crença muito forte, falam, cuidado, é quaresma. E acredita realmente que aquilo vai acontecer, que acaba criando essa atmosfera pesada que é bem propício realmente a acontecer coisas ruins, entendeu? Não pela data, mas pela crença das pessoas. Eu acho que é mais ou menos por aí, explicando fisicamente junto com o sobrenatural. Então galera, não esqueçam de hypar esse vídeo e amanhã temos mais vídeos inéditos. Eu desejo a todos uma boa noite. E hoje é lua cheia, viu? Observem a lua, que a lua tá linda. Boa noite.